Atlântida, o mistério da cidade perdida. Bem-vindo a mais um episódio fascinante da nossa série sobre grandes mistérios da história. Hoje, partiremos em uma jornada para desvendar o enigma mais intrigante de todos, a lendária Atlântida. Há milênios, a Atlântida tem sido um mistério que instiga a imaginação de muitos. Neste episódio, exploraremos os mitos, as teorias e as evidências por trás da cidade perdida que desapareceu nas profundezas do oceano. Atlântida é uma lendária ilha ou continente cuja primeira menção conhecida remonta a Platão em suas publicações. Nos contos de Platão, Atlântida era uma potência naval localizada para lá das colunas de Hércules, que conquistou muitas partes da Europa Ocidental e África 9.000 anos antes da Era de Solon, ou seja, aproximadamente 9.600 antes de Cristo. Após uma tentativa fracassada de invadir Atenas, Atlântida afundou no oceano em um único dia e noite de infortúnio. Estudiosos disputam se e como a história ou conto de Platão foi inspirada por antigas tradições. Alguns investigadores argumentam que Platão criou a história mediante memórias de eventos antigos, como a erupção de Tera ou a Guerra de Troia, enquanto outros insistem que ele teve inspiração em acontecimentos contemporâneos, como a destruição de Elique em 373 a.C., ou a fracassada invasão ateniense da Sicília em 415 a.C. e 413 a.C. A possível existência de Atlântida foi discutida ativamente por toda a antiguidade clássica, mas é normalmente rejeitada e ocasionalmente parodiada por autores atuais. Alan Cameron afirma que, só nos tempos modernos é que as pessoas começaram a levar a sério a história da Atlântida. Ninguém o fez na antiguidade. Embora pouco conhecida durante a Idade Média, a história da Atlântida foi redescoberta pelos humanistas na Idade Moderna. A descrição de Platão inspirou trabalhos utópicos de vários escritores da Renascença, como Francis Bacon, em Nova Atlântida. Atlântida ainda inspira a literatura da ficção científica, a gibis e o cinema. O seu nome tornou-se uma referência para todas e quaisquer suposições sobre avançadas civilizações pré-históricas perdidas. O tema Atlântida tem dado origem a diferentes interpretações, das céticas às mais fantasiosas. Segundo alguns autores mais céticos, tratar-se-ia de uma metáfora referente a uma catástrofe global, identificada, ou não, com o dilúvio, que teria sido assimilada pelas tradições orais de diversos povos e configurada segundo as suas próprias particularidades culturais. Consideram também que a narrativa se insere numa dada mitologia que pretendia explicar as transformações geográficas e geológicas devidas às transgressões marinhas. De acordo com Platão, no livro Atlântida, esta cidade estaria além das colunas de Hércules, Estreito de Gibraltar, próxima a uma região conhecida como Quadrilátero de Canais. Alguns pesquisadores acreditam que a Atlântida, nome derivado do titã Atlas, é uma releitura grega da antiga cidade, também perdida, de Tântalis, nome derivado do rei de Cípilo, Tântalo. A lenda de Tântalo seria essencialmente a mesma de Tântlis, sendo Tântalo uma releitura lídia de Atlas. A Atlântida, então, segundo essa versão, nada mais seria que a versão grega da antiga capital da Lídia, Tantalis, conhecida também como Cípilo, que se localizava nas terras de Arzáua, situada na costa ocidental da Anatólia. Segundo escritos antigos e autores clássicos, a cidade antiga de Tântalis sucumbiu devido a um grande terremoto que despedaçou o Monte Cipilus, afundando, após isso, nas águas que brotaram de Iaricaia,
uma ravina profunda, transformando-se no Lago Saloe. Durante o século XX, o Lago Saloe, último vestígio de Tântalis, foi esvaziado sem cerimônia para abrir mais espaço para a agricultura. Na década de 1960, o professor Charles Hapgood, tentando entender como ocorreram as eras glaciais, propôs a teoria de que o gelo que se acumula nas calotas polares provocaria um peso suficiente para que o polo terrestre se deslocasse sobre a superfície da Terra, carregando outro continente para o polo e causando uma era glacial nesse lugar. Segundo essa teoria, uma parte dos Estados Unidos já teria se tornado o Polo Norte e a Antártida já teria se localizado mais acima no Oceano Atlântico, entre a Argentina e a África. Valendo-se dessa teoria, o polêmico jornalista britânico Graham Hancock propôs que o continente perdido de Atlântida seria nada mais do que a Antártida antes do último período glacial, quando estaria mais alta no Oceano Atlântico, e as cidades atlântidas, por sua vez, estariam embaixo de grossa camada de gelo, tornando impossível sua investigação arqueológica. Essa teoria seria ainda confirmada por um mapa, o Mapa dos Antigos Reis dos Mares, feito por Piri Reis no século XVI, baseado em mapas antigos que mostram um estranho formato para a América do Sul, que seria não a América do Sul, mas sim a Antártida na sua localização não polar. Há diversas correntes de teóricos sobre onde se situaria Atlântida e sobre quem teriam sido os seus habitantes. A lenda que postula Atlântida, Lemúria e Mu como continentes perdidos, ocupados por diferentes raças humanas, ainda encontra bastante aceitação popular, sobretudo no meio esotérico, não confundir com os antigos continentes que, de acordo com a teoria da tectônica de placas, existiram durante a história da Terra, como a Pangeia e o Sarru. Alguns teóricos sugerem que Atlântida seria uma ilha sobre a dorsal oceânica que, no caso de não ser hoje parte dos Açores, Madeira, Canárias ou Cabo Verde, teria sido destruída por movimentos bruscos da crosta terrestre naquele local. Essa teoria baseia-se em supostas coincidências, como a construção de templos em forma de pirâmide na América, semelhantes às pirâmides do Egito, fato que poderia ser explicado com a existência de um povo no meio do oceano que separa estas civilizações, suficientemente avançado tecnologicamente para navegar até a África e a América para disseminar os seus conhecimentos. Alguns estudiosos dos escritos de Platão acreditam que o continente de Atlântida seria na realidade a própria América, e seu povo culturalmente avançado e coberto de riquezas seria o povo Chavin, da Cordilheira dos Andes ou os Olmecas da América Central, cujo uso de ouro e pedras preciosas é confirmado pelos registros arqueológicos. Terremotos comuns nestas regiões poderiam ter dado fim a estas culturas, ou pelo menos abalado de forma violenta por um período de tempo. Para alguns arqueólogos e historiadores, Atlântida poderia ser uma mitificação da cultura minoica, que floresceu na ilha de Creta até ao final do século XVI. Os ancestrais dos gregos, os micênicos, tiveram contato com essa civilização culturalmente e tecnologicamente muito avançada no início do seu desenvolvimento na Península Balcânica. Com os minoicos, os micênicos aprenderam arquitetura, navegação e o cultivo de oliveiras, elementos vitais da cultura helênica posterior. No entanto, 2 fortes terremotos e maremotos no mar Egeu sopraram as cidades e os portos minoicos, e a civilização de Creta rapidamente desapareceu. É possível que as histórias sobre este povo tenham ganho proporções míticas ao longo dos séculos, culminando com o conto de Platão.
A localização mais recente foi sugerida pela imagem obtida com o Google Earth por um engenheiro aeronáutico e publicada no tabloide The Sun, mostrando contornos que poderão indicar a construção de edifícios numa vasta extensão com dimensões comparáveis ao país de Gales e situado no Oceano Atlântico, numa área conhecida como o Abismo Plano da Ilha da Madeira. Rainer Kuhne diz: Atlântida foi Tartessos. Richard Freund, um arqueólogo da Universidade de Hartford, em Connecticut, diz que um tsunami inundou a antiga cidade. Apesar das suposições do engenheiro, a região assemelha-se muito às considerações de Critias sobre o quadrilátero, pela sua grandeza e suas ramificações. Há também, à frente dessa gigantesca estrutura, uma pequena geometria circular, dividida em 4 seções pelas ramificações que se cruzam, conforme as menções sobre os canais que envolviam a cidade, referidos no livro de Platão. O mistério da Atlântida continua a intrigar a humanidade, e as teorias sobre sua existência são diversas. O que você acha que aconteceu com a Atlântida? Deixe seus comentários e teorias nos comentários abaixo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada misteriosa à procura da Atlântida. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e continuar explorando os segredos escondidos da história. Até a próxima!